Você pode até pensar que os piratas passavam a maior parte do tempo lutando com espadas e caçando tesouros. Mas o maior inimigo deles não eram outros marinheiros, nem as marinhas reais. Era algo muito mais simples: encontrar água potável para beber. Deixa eu te contar uma coisa curiosa sobre navegar no século XVIII. Os navios conseguiam carregar carne salgada e biscoitos duros o suficiente para alimentar a tripulação por meses. Mas a água, essa virava uma sopa nojenta de algas e bactérias mais rápido do que você pode imaginar. Um pirata médio precisava de pelo menos 1 galão de água por dia só para sobreviver ao calor escaldante do Caribe. Faz as contas. Uma tripulação de 50 piratas precisava de 50 galões por dia. Não é de se admirar que, às vezes, a água fosse mais valiosa que o ouro. E é aqui que as coisas ficam interessantes e um tanto nojentas. Alguns piratas desesperados chegaram a tentar beber água do mar quando o estoque de água doce acabava. Má ideia. Péssima ideia. A água do mar tem cerca de 3,5% de sal, muito mais do que o corpo humano é capaz de suportar. Beber isso basicamente faz seus rins gritarem. O corpo gasta mais água tentando eliminar o sal do que a quantidade de água que você bebeu. Alguns piratas aprenderam isso da pior forma possível e, digamos, o resultado não foi bonito. Há um relato sobre um navio pirata que ficou dias sem água e alguns tripulantes, morrendo de sede, começaram a misturar água do mar com vinho, achando que o álcool tornaria seguro beber. Mas o que aconteceu foi que a maioria ficou violentamente doente e a situação piorou ainda mais. Agora você deve estar pensando: alguém devia ter inventado uma solução melhor, né? Mas lembre-se, isso foi muito antes de existirem garrafas plásticas ou sistemas de purificação de água. O melhor que eles podiam fazer era guardar a água na parte mais fria do navio, geralmente no porão abaixo do convés. Mesmo assim, com o balanço do mar, o calor e a umidade, água limpa era um bem precioso. A falta de água era tão grave que, às vezes, os piratas mudavam completamente suas rotas só porque ouviam falar de uma fonte de água doce em alguma ilha distante. Imagina só, os piratas mais temidos do Caribe, fazendo um desvio porque estavam morrendo de sede. Nada como uma boa dose de sede para arruinar a reputação de temíveis. Falando em reputação, existe uma história pouco conhecida sobre o famoso Barba Negra. Todo mundo o conhece como o pirata aterrorizante que colocava pavios acesos na barba para assustar os inimigos. Mas o que pouca gente sabe é que ele era muito esperto na gestão da água. Barba Negra costumava atacar navios que ele sabia que transportavam suprimentos de água doce junto com suas cargas. Astuto, não é? Quando a situação ficava realmente desesperadora, os piratas recorriam ao plano B mais confiável que tinham: o céu. E acredite, quando as nuvens de chuva apareciam no horizonte, nenhuma tripulação se movia mais rápido. Assim que a tempestade começava, o navio inteiro virava uma enorme máquina de coleta de água. O convés ficava mais agitado do que um mercado de peixe em dia de promoção. Os piratas tinham todo um sistema para isso. As velas, aquelas enormes lonas de pano que normalmente captavam o vento, viravam funis gigantes quando inclinadas no ângulo certo. Durante as tempestades, você via os marinheiros ajustando as velas em posições específicas, criando o que chamavam de canais de água. Às vezes, até brigavam para decidir quem ia posicionar qual vela, porque todo mundo sabia. As velas da frente pegavam a água mais limpa, com menos cocô de passarinho, digamos assim. O mais genial era como eles aproveitavam cada parte do navio. As calhas de madeira, que normalmente impediam a água do mar de invadir o convés, viravam canais de coleta de água doce, direcionando o precioso líquido para os barris. Alguns piratas mais criativos até entalhavam sulcos extras nas tábuas do convés para guiar mais água até os recipientes. Mas nem tudo era tão simples. A coleta de chuva tinha seus próprios problemas. Primeiro, a primeira água da chuva era sempre suja. Os pássaros viviam fazendo suas necessidades nas velas por semanas, e o sal do mar grudava em tudo. Os piratas mais experientes deixavam os primeiros minutos da chuva escorrerem antes de começar a coletar.
Chamavam isso de dar banho no convés. E aqui vai um detalhe engraçado, que a maioria dos livros de história nem menciona. Durante grandes tempestades, era comum ver piratas correndo com os chapéus virados para cima, tentando pegar um pouco mais de água. Alguns até tiravam as camisas e torciam a roupa encharcada dentro dos baldes. Um relato de um navio mercante espanhol descreve uma cena dessas. A tripulação pirata parecia estar fazendo uma dança da chuva enlouquecida, quando, na verdade, só estavam tentando aproveitar até a última gota. Mas nem sempre dava para contar com a chuva. Às vezes, os navios passavam semanas sem ver uma única nuvem. E foi aí que os piratas ficaram realmente criativos. Eles criaram regras rígidas sobre o uso da água, mais severas até do que as regras sobre brigas ou divisão de tesouros. E quebrar as regras da água podia trazer mais problemas do que roubar do próprio capitão. Há uma história incrível sobre um navio chamado Morning Star, em que a tripulação conseguiu coletar tanta água de chuva durante uma tempestade que garantiu suprimento para 2 semanas extras no mar. Eles comemoraram com uma festa da chuva, em que cada um ganhou uma ração extra de água. Pode não parecer grande coisa hoje, mas para eles era melhor que encontrar um baú cheio de ouro. Os piratas mais habilidosos conseguiam até prever quando e onde poderiam encontrar chuva, observando as nuvens e o comportamento das aves. Ajustavam toda a rota do navio só para tentar cruzar áreas onde achavam que pegariam uma boa tempestade. Faz pensar se alguns daqueles piratas terríveis não eram, na verdade, meteorologistas disfarçados. Mas mesmo com todas essas técnicas engenhosas de coleta de chuva, às vezes o céu permanecia teimosamente limpo. E quando os barris secavam, os piratas precisavam se transformar em caçadores de água em terra firme. Esqueça os mapas do tesouro. Os mapas mais valiosos de um pirata eram aqueles que marcavam fontes e rios de água doce. Esses mapas de água eram mais secretos do que as localizações dos tesouros enterrados. E por um bom motivo, uma boa fonte de água podia significar a diferença entre a vida e a morte. O primeiro truque que todo pirata aprendia era procurar por plantas verdes. Parece óbvio, né? Mas havia muito mais do que simplesmente achar uma palmeira. Os piratas descobriram que certas plantas eram melhores indicadoras de água do que outras. As palmeiras pareciam tropicais e bonitas, mas podiam crescer em solo bem seco. As verdadeiras pistas estavam nas samambaias e nos capins grossos, que precisavam de umidade constante. Alguns piratas mais espertos até aprendiam a reconhecer trepadeiras de corriola, Morning Glory, um sinal quase certo de que havia água doce por perto. E é aí que a coisa fica realmente interessante. Os piratas se tornaram especialistas em cavar poços de infiltração, o que hoje chamamos de seepage wells. Cerca de 15 metros para dentro da praia, cavavam buracos na areia, e aos poucos esses buracos se enchiam com água doce, filtrada naturalmente. A areia agia como um filtro, segurando o sal e deixando passar apenas a água subterrânea. Bastante inteligente para um bando de homens que passava o tempo quebrando leis, não é? Mas o meu truque favorito de todos era o truque dos pássaros. Os piratas observavam o comportamento das aves, especialmente de manhã cedo ou no fim da tarde. Os pássaros também precisavam beber, e quase sempre faziam isso nos mesmos horários. Se vissem um grupo voando na mesma direção, podiam apostar. Havia água por lá. Um capitão chegou a escrever em seu diário que encontrou a melhor fonte de água seguindo um bando de papagaios. Embora tenha reclamado que eles faziam tanto barulho que pareciam zombar dele o caminho inteiro. Às vezes, os piratas ficavam tão desesperados que atacavam vilas costeiras apenas por água. Imagina a cena: os piratas mais temidos do Caribe invadindo um povoado, não por ouro nem joias, mas por barris de água. Há até uma história engraçada de 1718, quando uma tripulação pirata saqueou um assentamento espanhol e roubou todos os barris de água. Mas ficaram com tanta culpa que deixaram um pequeno saco de moedas de ouro como pagamento. Parece que até piratas têm seus momentos de consciência. Os melhores caçadores de água aprendiam a ler
a própria paisagem. Procuravam vales em forma de V, onde normalmente corriam riachos, ou observavam fissuras escuras nas rochas, sinais de água escorrendo. Alguns juravam até sentir o cheiro da água à distância, embora talvez isso tivesse mais a ver com o rum do que com o faro. Algumas tripulações chegavam a sequestrar guias locais que sabiam onde encontrar água, mas isso nem sempre dava certo. Um desses guias fez uma tripulação andar em círculos por 3 dias, só para zombar deles. Outro levou o grupo direto a uma nascente, que, por azar, era o lar de vários crocodilos nada amigáveis. Depois de alguns episódios assim, a maioria dos piratas percebeu que era melhor fazer amizade com os nativos do que tentar obrigá-los a ajudar. Um dos métodos mais engenhosos era o chamado truque do orvalho. Os piratas cavavam buracos inclinados e os revestiam com folhas grandes. Durante a madrugada, o orvalho se acumulava nelas e escorria para os recipientes. Não rendia muito, mas quando se está desesperado, cada gota conta. A alimentação e a higiene a bordo seguiam um padrão severo. O pão, por exemplo, era feito em terra firme e depois levado para o navio, onde secava completamente, tornando-se quase uma pedra. Era chamado de biscoito do mar, duro, seco e cheio de pequenas larvas, que os marinheiros chamavam de carunchos. Ainda assim, era o alimento básico, acompanhado de carne salgada, que precisava ser dessalgada em água do mar antes de ser cozida. Nos raros dias de sorte, recebiam ervilhas secas ou mingau de aveia. Frutas e verduras frescas eram luxo reservado apenas ao início da viagem. Desapareciam nos primeiros dias, junto com o sabor do que chamavam de terra firme. A carência de vitaminas fazia surgir doenças como o escorbuto, que deixava gengivas sangrando e dentes soltos. A água potável era um tesouro. Guardada em barris de madeira, logo ganhava gosto rançoso, e para disfarçar o sabor, os marinheiros misturavam grog, uma dose de rum diluída em água. O grog virou ritual. Era servido 2 vezes ao dia e representava um pequeno alívio nas longas semanas de mar. A bordo, a disciplina era rígida. O capitão era a lei suprema e sua palavra não se discutia. Havia punições severas para a desobediência, desde chicotadas até a prisão no porão. O som do chicote cortando o ar lembrava a todos o preço de desafiar a hierarquia. Ainda assim, havia um estranho senso de camaradagem entre os homens, um vínculo de sobrevivência. As noites no convés eram marcadas por cantos e histórias. Alguns tocavam violino ou flauta, outros apenas batiam palmas e entoavam canções de taberna. As vozes se misturavam ao som das ondas e do vento, como se o mar fosse o verdadeiro maestro daquela orquestra cansada. Os marinheiros tinham superstições próprias. Acreditavam que assobiar a bordo atraía tempestades, que mulheres no navio traziam azar e que golfinhos acompanhando a embarcação era um sinal de boa sorte. Cruzar o Equador era um evento. Os novatos eram batizados com brincadeiras que misturavam humor e humilhação, celebrando o rito de passagem para a vida do mar. Quando uma tempestade surgia, o mundo se tornava caos. As velas tremiam como se fossem rasgadas pelos gritos do vento, e o convés se tornava uma pista escorregadia de madeira e água. Homens escorregavam, cordas se soltavam, e a embarcação gemia como se tivesse alma. Nessas horas ninguém era corajoso, apenas obediente. O medo era silencioso, mas compartilhado. Nos dias calmos, o tempo parecia parar. O horizonte se confundia com o céu, e o calor fazia o ar ondular. Alguns marinheiros passavam horas olhando para o nada, perdidos em pensamentos sobre casa, família e o tempo que parecia não passar. Outros se ocupavam com pequenos concertos, limpeza ou simples conversas sobre nada. A chegada ao porto era sempre um alívio. Os corpos magros, as barbas longas e o olhar cansado denunciavam a dureza da travessia. Mesmo assim, havia orgulho no desembarque, a sensação de ter vencido o mar mais uma vez. No final, a vida a bordo era feita de contradições, dureza e esperança, medo e coragem, silêncio e música. E, acima de tudo, um profundo respeito pelo mar.
essa força viva, imprevisível e majestosa, que podia ser lar e inimigo ao mesmo tempo. Porque para o marinheiro, o mar não era apenas caminho, era destino. E quando o marinheiro voltava à terra, trazia consigo o olhar do oceano, aquele que aprendeu a enxergar valor em cada gota, em cada sopro de vento. Nos pequenos vilarejos à beira-mar, a água doce era tão preciosa quanto o sal das ondas. As famílias construíam cisternas de pedra para recolher a chuva dos telhados e guardavam a água em potes de argila, cobertos com panos úmidos para mantê-la fresca. As mulheres saíam ao amanhecer para buscar água nas fontes, carregando cântaros sobre a cabeça, como quem cumpre um ritual antigo. Cada passo era medido, cada gota contava. Nos tempos de seca, os poços viravam o coração do vilarejo. Havia filas, preces, partilhas. Alguns cavavam mais fundo, outros improvisavam canais de bambu para conduzir a chuva das encostas. Era engenho, era fé, era sobrevivência. A arte de guardar água era também a arte de respeitá-la. Nenhuma gota era desperdiçada, porque cada uma era vida. E assim, entre o mar e a terra, o homem aprendeu o valor do equilíbrio. Sal e doçura, vastidão e abrigo. O mar ensinava coragem, a água doce, humildade. E é dessas histórias que nascem as lendas. Relatos de coragem, sobrevivência e mar, onde o homem e a natureza se confundem entre o sal e o tempo. Se você gosta de viajar por histórias assim, reais, misteriosas e cheias de descobertas, embarque conosco no canal Histórias do Livro dos Piratas. Aqui, cada vídeo é uma travessia. Você vai encontrar contos esquecidos, registros autênticos e curiosidades sobre o mundo náutico que o tempo quase levou. Então, ajuste as velas, prepare o coração e siga conosco por mares de histórias incríveis. Até o próximo vídeo.